Boa tarde, são meio-dia e 3 agora, do ano da graça de 5 de outubro de 2023. Este é o Observatório Taubaté. Hoje nós vamos analisar a propaganda da Prefeitura. A Prefeitura tem o direito e o dever de informar de seus atos, e nós temos aqui a função de fazer uma análise no papel de homens públicos e de cidadãos do que a Prefeitura está informando, se de fato tem sentido ou se não tem. Eu sou Jofre Neto, ex-presidente da Câmara Municipal, e me dedico à vida pública de forma remunerada ou não, de forma voluntária, porque essa é a minha vocação. E nós queremos pedir o seu apoio desde sempre no começo aqui, porque a gente faz as coisas aqui à unha e precisa da sua colaboração. Aqui não tem uma equipe imensa de produção, de checagem, tudo isso a gente faz aqui pessoalmente. Então precisa do seu apoio, que gosta do nosso trabalho, e esse apoio é simplesinho. Olha, vem aqui no seu celular, você que está nos assistindo, entra aí, olha, já estamos ao vivo aqui, portanto, faça um compartilhamento, curta, comente, compartilhe. A sua presença é sempre muito bem-vinda aqui. Eu vou compartilhar em 2 grupos agora e já vamos entrar aí no assunto. Tenha um pouquinho de paciência que a gente já vai entrar no assunto. Compartilhar nos grupos 3, aliás, olha, Taubaté Viva, que é o grupo lá base nosso de origem, o Taubaté São Paulo Oficial, do meu caro amigo Fabrício, e o Taubaté São Paulo, que é o nosso grupo também. Muito bem. A prefeitura, ela faz aqui uma propaganda do transporte coletivo. Taubaté lança portal da transparência do transporte público. Esse é o tipo de notícia que me anima ao mesmo tempo e dá uma pontinha assim de irritação, porque o transporte coletivo em Taubaté é historicamente deficiente, desrespeitoso com a população. Tarifas altas, horários que não se cumprem, ônibus muitas vezes em condições lastimáveis, barreiras para as pessoas com deficiência exercerem os seus direitos. Eu vou dizer que tipo de barreira que é. Por exemplo, simples. A pessoa que tem uma amputação, a cada ano ela tem que comprovar que a perna dela não cresceu. Ou a pessoa que é cega, cada ano tem que provar que não aconteceu um milagre, ela voltou a enxergar. Eu tenho que falar dessa forma sarcástica, porque é isso que acontece. A exigência de renovação da comprovação de que a pessoa tem uma deficiência. Bom, isso já é a primeira prova para mim de desrespeito. Segundo, em relação a horários, eu, pessoalmente, tenho ido aos pontos de ônibus antes da pandemia, eu me lembro direitinho, dia 15 de março de 2020, eu estava lá no ponto de ônibus, no sítio Santo Antônio, para ver a regularidade das linhas da ABC. Estava previsto a chegada do ônibus às 5h06 no ponto, chegou às 5h17. Não tinha ninguém para conferir isso, porque eles correm solto, não tem fiscalização, fazem o que querem. Eu, atrás de um ônibus, enquanto vereador em 2016, atrás do ônibus da ABC, que servia lá o Marlene Miranda, nós fomos atrás para fiscalizar se o itinerário estava sendo cumprido, e aí eu me deparo com uma coisa maluca. O ônibus tinha que entrar ali na Baracé, em direção à APAI, e levar crianças da APAI. Não, ele simplesmente não entrou. Ele deixou aquelas crianças na rotatória a seu próprio destino, a Deus dará, e seguiu para o Marlene Miranda. Eu perguntei depois, não, de vez em quando o ônibus não segue. Se ele achar que não tem passageiro, o motorista não segue. Isso é crime. Tá? Bom, aí depois tem a história do aplicativo, que você vai lá ver o aplicativo. Está aqui nesse site que eu vou conferir passo a passo agora todo dia. Está lá no aplicativo que você pode conferir o horário do ônibus. Mentira! Aquilo não confere o horário do ônibus. Ele diz se o ônibus está chegando ou não, mas não se o ônibus está na hora certa. Quando eu estava na Câmara, nós propusemos que fosse instalado, pelo menos no terminal rodoviário, nos terminais rodoviários, nos principais pontos, o horário do ônibus, como você vê em país civilizado. Eu tive a oportunidade de passar um tempo na Inglaterra, e estava lá, tinha um timetable, tinha uma tabela de horário no ponto de ônibus. E o ônibus seguia rigorosamente o que estava lá. Eu me lembro de uma cena que nunca mais esqueci. O ônibus chegou, estava previsto a saída dele às 13h03 daquele ponto de ônibus, na cidade de Hastings, na Inglaterra. Às 13h03 eu entrei no ônibus, o ônibus chegou às 13h, eu subi. E o motorista não saía. Eu perguntei para ele, escuta, só tinha eu de passageiro, por que o senhor não sai? Desculpe lá. Aí ele falou para mim, não, porque eu só posso sair às 13h03, porque está previsto no timetable, no horário, às 13h03.
Bom, isso é respeito com o cidadão, é respeito com o usuário. Não tem nada disso aqui em Taubaté. Tá? Eu vou seguir esse site dos tais indicadores de qualidade do transporte coletivo. Bom, vamos para a próxima. A prefeitura está pagando aí, ó, você vê que é especial publicitário, está pagando o G1. Presença da Guarda Civil Municipal reforçada em cruzamentos para mais segurança. Ah, que legal, isso é importante mesmo. Atualmente, 7 viaturas da GCM estão envolvidas nesta operação, visando inibir a criminalidade, garantindo a segurança e tranquilidade a pedestres e motoristas. Então, bacana. Deve ter tido algum estudo estatístico que diz que nas rotatórias tem assaltos. Eu nunca vi nada disso, mas vá lá, digamos que tem. Só que eu gostaria de ter um outro tipo de ação da GCM, num aspecto muito particular, muito simples, que previne crimes, que é a atuação na perturbação do sossego. Tem lei municipal de minha autoria, a Lei do Silêncio 5201, que permite à prefeitura atuar eficazmente naquele estabelecimento comercial que inferniza a vida dos vizinhos. Eu, pessoalmente, estou cuidando de um caso aqui na Vila Marli, de um estabelecimento comercial que deixa as pessoas loucas, desesperadas, com abalo nervoso, idosos, bebês, parturientes, todos desesperados com o barulho insuportável, e a prefeitura não age. Tem instrumento para isso. Gostaria de ver a Guarda Civil Municipal atuando nesse sentido. Vamos para a próxima propaganda da prefeitura. Prefeitura de Taubaté adquire microchip com QR Code para animais. Bom, isso é bacana, eu gosto disso. Tenho minha cachorrinha aqui, a Lola, minha companheirinha aqui, inclusive de bike, a gente sai à tarde para passear e ela é o ponto alto do dia dela, e meu também, de certa forma. Ela sai com muita felicidade. E se ela se perder? Né? Bom, aí está aí uma iniciativa bacana, que é colocar microchip nos bichinhos para a gente poder identificá-lo. Mas aí o pessoal faz uma mistura conceitual aqui, típica, né? Da nossa cultura, que vê o galo cantar, mas não sabe bem onde. Ou então mistura conceitos. Está dizendo, olha, microchip com QR Code para animais. Ó, microchip não tem QR Code. Microchip o nome já diz, microchip. É um mini circuito eletrônico que se coloca, que no caso ali seria injetado sob a pele do bichinho, para você, com um sensor, independentemente de onde o bichinho estiver, você com um sensor, você lá descobre que bichinho é aquele, né? Qual a origem dele, qual é o dono e assim por diante. Como se diz hoje em dia, o tutor do animal, né? Bom, ou então você tem um QR Code que você conhece aí o QR Code, aquele quadriculadinho, que tem um código ali que permite, com o celular, você fotografa, celular mais atualizado, e imediatamente o QR Code vai dar as informações do animal. Também funciona, coloca na coleira do bicho. Ou é uma coisa ou é outra, ou são as duas coisas, mas não mistura uma coisa com outra, com microchip com QR Code. Não, não é isso. Tá? Mas tem um outro aspecto mais preocupante ainda, que é do ponto de vista político. Tá? Essa iniciativa não pode estar vinculada a favor de nenhum vereador. Por exemplo, eu tenho denúncias que a castração de animais tem que passar por gabinete de vereador. Olha, isso é irregular. Câmara não tem poder administrativo, não pode direcionar ações administrativas, muito menos pode vincular um determinado político. Isso é função da prefeitura, tem que ser feita de forma impessoal, sem interferência de vereador. Porque isso serve para quê? Ora, para captar votos de forma ilegal, de forma imoral, inclusive. Não pode ter isso. O vereador tem que atuar, tem que defender a causa, mandar para a prefeitura executar, mas não depois se beneficiar de uma forma ilegal disso. Se beneficia pelo reconhecimento das pessoas, mas não pelo controle do que está acontecendo, o que é ilegal. Por fim, vamos agora encerrar o nosso jornal com isso aqui, com essa notícia, que a CPI, implico com isso, né? Câmara não tem CPI, Câmara tem Comissão Especial de Inquérito. CPI é para a Assembleia Legislativa e para o Congresso Nacional. Vamos lá, vamos condensar aqui. A CPI da Câmara da Saúde adia a oitiva do secretário e a intenção ouvir Peloge e Saúde no dia 16. Tinha uma oitiva marcada para hoje do secretário Mário Peloge, nosso amigo, para ir lá na Câmara depor sobre essa situação grave da saúde de Taubaté. E aí adiaram e vão ouvi-los no dia 16. Portanto, daqui a 11 dias, deve ser meio da semana que vem, né, da outra semana, aliás, junto com o SAD. Olha, o SAD só vai lá, o prefeito só vai lá se quiser, porque Câmara não tem poder de convocar prefeitos, assim como a Assembleia não pode
convocar governador e o Congresso não pode convocar o presidente da República. Está na Constituição isso, não pode convocar. Né? Eu acho que até deveria, que pelo menos no nível municipal, o prefeito deveria ser obrigado todo mês a estar presente na Câmara, prestando contas, como é em países desenvolvidos. Na nossa matriz política, que é Portugal, eu estive lá, meu doutoramento foi lá em Portugal. O presidente da Câmara, que tem função executiva, lá não tem prefeitura, o presidente da Câmara, que tem função executiva, todo mês ele vai prestar contas na Assembleia, que é o equivalente da nossa Câmara. E lá ele é metralhado, né? Se pergunta de tudo, se cobra de tudo do executivo. Quando ele está no seu gabinete, ele manda na cidade. Mas quando ele está na Câmara, inclusive ele senta na mesa, na parte de baixo da mesa, e ele é questionado pelo corpo de deputados municipais, que é isso que a gente tem na prática no Brasil. O chamado vereadores no Brasil, na prática, são deputados, prática não, né? Eles são deputados municipais, ainda que chamado de vereadores. Bom, mas, a meu ver, o que a Câmara deveria estar atuando? Tá bom, num ramo da fiscalização, importante essa aí, a CPI, a SEI, Comissão Especial de Inquérito, mas o outro ramo, que é da Comissão de Saúde, deveria estar questionando ou estar propondo para o Executivo soluções, cobrando soluções ao Executivo. O que está acontecendo? Na realidade, é falta de dinheiro. Vamos pegar no cerne da questão. Não, eu acho que não tem corrupção, tá? Está faltando dinheiro para pagar as contas, tanto da SPDM quanto das outras organizações sociais que estão na UPA. Por exemplo, lá a Santa Casa de Chavantes e outra em CESP, se eu não me engano, a outra organização social. Ora, tem que ver o que está acontecendo. Por exemplo, a SPDM que gere o HMUT, os recursos estão sendo repassados na proporção de 85% a 90%. 10% a menos está sendo passado. Tudo bem, tem uma dívida anterior, mas a queda dos serviços não é de 10%, não. É de 50% ou mais do que isso. Então, a Câmara tinha que atuar muito fortemente em cima disso para ver se a SOS não está, na prática, chantageando a Prefeitura às custas da vida, do bem-estar da população. Caros, é isso. É a nossa contribuição diária e eu peço a sua. Agradeço aqui os que nos acompanharam, tem aqui o coraçãozinho, tenho a curtida. De novo, aquele combo que é curtir, comentar, compartilhar e se inscrever na nossa página. Se você estiver no YouTube, se inscreva no nosso canal também. Um grande abraço e até amanhã, se Deus quiser.